no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte internauta, já estamos por aqui, de volta agora para falar com mais detalhes sobre decisões na área política que podem mexer com o seu bolso e com o seu cotidiano. A Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa quarta-feira, por 392 votos contra 71 e 2 abstenções, o projeto que institui o valor fixo para os governos estaduais e do Distrito Federal cobrarem o ICMS sobre os combustíveis. O texto aprovado é um substitutivo do deputado cearense Jaziel Pereira, do Partido Liberal, que obriga estados e o Distrito Federal a especificarem a alíquota para cada produto por unidade de medida adotada, que pode ser litro, quilo ou volume, e não mais sobre o valor da mercadoria. Pelo texto, a proposta torna o ICMS invariável frente a variações do preço do combustível ou de mudanças do câmbio. De acordo com o deputado federal Jaziel Pereira, as mudanças na legislação devem levar à redução do preço final praticado ao consumidor de, em média, 8% para a gasolina comum, 7% para o etanol hidratado e 3,7% para o diesel. Segundo ainda Jaziel Pereira, a medida irá colaborar para a simplificação do modelo de exigência do imposto, bem como para uma maior estabilidade nos preços desses produtos. Jornalista Beto Almeida, você entendeu essa matemática? É uma conta que fecha bem para o consumidor? Ou lá na frente a conta ficará ainda mais amarga na hora de encher o tanque? Pelo menos a Câmara Federal deu um passo importante e agora vamos acompanhar o desdobramento desse debate que tem outras etapas. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente para os nossos ouvintes. Luzenor, olha, tem algumas coisas que são positivas aí na aprovação desse projeto que eu vejo. Primeiro, os estados vão manter a sua autonomia de aplicar a alíquota sobre o preço do litro do combustível. Diferente daquela proposta inicial defendida pelo presidente Bolsonaro, que ele dizia o seguinte, que os estados teriam que ter determinado uma alíquota única para o ICMS a ser cobrado sobre os combustíveis. Nesse projeto que foi aprovado ontem, ele mantém a autoridade de cada estado para fixar a sua alíquota de ICMS. O que muda então em relação a isso? É que agora, pelo projeto, os estados podem aplicar sua alíquota, no entanto, ela tem que ter validade pelo menos de um ano. Não pode ser na política atual, onde os estados fazem uma média dos últimos 15 dias e aí já aplicam um reajuste e nós enfrentamos então essa desenfreada nos valores do ICMS, com repercussão na inflação, com repercussão na capacidade de compra e no preço final dos produtos para nós consumidores. Isso é que tem aí uma verdadeira imoralidade nesse processo. E outra coisa, Luzenor de Oliveira, os estados, é claro que chiam, porque haverá sim, inicialmente, perdas para os estados. É bom que se diga que os estados hoje, na maneira como é feita a cobrança da incidência da alíquota do ICMS sobre o combustível, mesmo quando ele não aumenta a alíquota, o que é verdade, que muitos estados argumentam isso, ainda assim eles ganham, aumentam o valor do repasse de ICMS, a cada vez que o combustível acaba subindo lá na Petrobras. Então, alguma coisa precisa ser feita. O consumidor não pode continuar pagando essa conta sozinho, que é, infelizmente, o que tem acontecido. Jornalista Beto Almeida, ainda sobre esse assunto, não vamos criar ilusão nem falsas expectativas sobre a queda no preço dos combustíveis após a Câmara Federal avançar nesse debate. O projeto ainda passa pelo Senado até chegar para a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. Exatamente isso, Zenor. Não dá para criar ilusão, porque esse é um projeto de lei complementar que vai agora para o Senado. E lá a dificuldade em se aprovar essa matéria é maior,
porque diferente da Câmara, com 513 parlamentares, com opiniões muito divergentes, no Senado são 81 senadores, 3 por estado, ou seja, tem uma igualdade aí completa. Então é muito difícil você às vezes encontrar eco e aprovação numa matéria polêmica como essa e principalmente que atinge diretamente os interesses dos estados. Então vai ser uma batalha, passar por 2 votações no Senado e só depois o projeto irá para a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. É claro que o presidente Jair Bolsonaro tende a sancionar caso ela passe pelo Senado. É bom que se diga que se tiver alguma alteração no mérito dessa matéria no Senado, ela terá que voltar também para a Câmara, né, Luciano? Vamos continuar falando sobre os assuntos que mexem com o seu bolso. Distribuidoras se antecipam e dizem que a taxa extra na conta de luz não será suficiente para bancar as termoelétricas. As informações com Raquel Tavares. O governo estuda alternativas para custear reajustes dos combustíveis usados pelas usinas termoelétricas. Segundo a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira, as distribuidoras informaram que as projeções de gastos com as térmicas até o fim do ano foram frustradas pela elevação das cotações do gás natural e do diesel, usados para poupar água nos reservatórios das hidrelétricas brasileiras. Assim, as empresas pedem recomposição dos impactos financeiros. A questão será analisada pela ANEEL. Na última sexta-feira, a ANEEL autorizou a elevação dos custos de geração de energia de 3 térmicas no país para repasse do aumento dos preços nos combustíveis no Brasil e no exterior. A secretária não detalhou que medidas estão sendo consideradas, mas disse que há expectativa de reajuste no valor da bandeira de escassez hídrica, que vai vigorar até abril. A elevação dos custos das usinas pressiona ainda mais a tarifa de energia em meio a um cenário de inflação de 2 dígitos e mercado de trabalho ainda sofrendo os efeitos da pandemia. A fatura é dividida entre todos os consumidores de eletricidade do país. Com a seca sobre os reservatórios das principais hidrelétricas brasileiras, as térmicas respondem atualmente por cerca de 1/4 da geração de energia no país, o que justificou a adoção da bandeira de escassez hídrica. Por redação do Ceará Agora para o Alerta Geral, Raquel Tavares. Jornalista Beto Almeida, a questão do custo da energia elétrica com a crise hídrica em todo o país deixa apreensão entre consumidores residenciais e industriais do Ceará e do Brasil. A conta é cada vez mais amarga. Infelizmente, Luciano, essa conta vai ficar mais amarga. E olha, o governo já tem dito o seguinte, que esse gasto vai continuar sendo repassado para nós consumidores e vai fazer com que a conta de luz fique mais cara pelo menos até 2025. Dá para acreditar um negócio desse, Luciano? E as termoelétricas, elas vão custar aí, só até o próximo mês de novembro, mais de 13 bilhões de reais. E muita gente está se perguntando, por que nós temos que pagar o funcionamento dessas termoelétricas, que em sua grande maioria são privadas? E o que nós temos a ver com isso? O problema, Luciano, é que hoje, basicamente, a nossa matriz energética vem das hidrelétricas. Como nós estamos com um período de falta de chuva, o governo tem que acionar outros meios. Basicamente, as energias alternativas, a eólica, solar, elas respondem hoje ainda muito pouco pela geração de energia elétrica. E quem dá essa sustentação são as termoelétricas, que funcionam, Luciano, normalmente utilizando petróleo, derivados do petróleo. E aí sim, carvão mineral, às vezes, que são altamente poluentes. Em resumo, é uma energia mais cara. Significa dizer que além desse valor que nós, consumidores, estamos tendo que pagar para custear essas termoelétricas, nós vamos ter também outras formas do governo ter que preparar essa conta para aumentar a participação da fonte de energia na matriz energética brasileira. Significa dizer o quê? Que o governo vai ter que entrar em leilões. Quando entra em leilões, isso tem um custo. O fim das contas de tudo isso é o seguinte: vai ter que acionar todas as termoelétricas? Vai. Para quê? Para evitar racionamento. Isso tem custo? Tem. Quem é que vai pagar essa conta, Luciano? Eu, você
e cada um de nós aí que está nos ouvindo. Então, vamos nos preparar. Tomara que a gente esteja aí equivocado, ou, aliás, o governo esteja equivocado. Antes de 2025, nós tenhamos pelo menos uma parada nesse reajuste da tarifa de energia elétrica, porque isso é o segundo fator que vem encarecendo e elevando as estimativas de inflação no país depois do reajuste da gasolina e do óleo diesel, Zenô. Voltamos e na nossa pauta uma notícia que interessa a milhares de famílias pobres da Grande Fortaleza e do interior do Ceará. Os deputados estaduais analisam nesta quinta-feira a abertura de crédito no orçamento estadual para manutenção do programa Vale Gás. As informações com Gisele Andrade. Começou a tramitar nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa o projeto que abre crédito para financiar o Vale Gás e ações do programa Mais Infância no Ceará. As propostas estão em regime de urgência na Casa. No total, 10 projetos do Executivo Estadual foram lidos durante a sessão, mas apenas os requerimentos de urgência foram votados. Os deputados estaduais devem avaliar nesta quinta-feira a criação de um crédito especial de 16 milhões de reais, que visa incluir no orçamento anual do Estado para 2021 ações orçamentárias para reforçar 2 programas sociais do governo, o Vale Gás e o Mais Infância. Serão destinados 15 milhões de reais para a concessão de Vale Gás a famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o estado. O benefício, criado como política emergencial após o início da pandemia da Covid-19, foi transformado em política pública permanente no final de setembro. Direto da redação, Gisele Andrade para o Alerta Geral. O pedido para a abertura do crédito orçamentário foi feito pelo governo do estado e pela importância social do programa Vale Gás, jornalista Beto Almeida, a mensagem não encontrará resistência para ser aprovada em regime de urgência. Sem dúvida, Bruno, não vai encontrar resistência alguma para a votação dessa matéria em regime de urgência na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. Porque a grana de 15 milhões de reais para a concessão desse Vale Gás a famílias, né, em situação de vulnerabilidade social aqui no estado, Zenô, é de um impacto tão grande que a gente lembra que foi no comecinho, aliás, no final, né, de setembro, que o governo, o governador Camilo Santana, transformou em política pública permanente essa inclusão do Vale Gás como ajuda para as famílias pobres. É óbvio que, principalmente num período desse, em que estamos ainda enfrentando por 2 anos a pandemia, em que famílias perderam suas fontes de renda, em que muita gente caiu na informalidade e que o auxílio emergencial, para você ter ideia, que tem ajudado a muitas famílias, já vai ser paga agora a última parcela, meu amigo. Aí você se pergunta, como não elogiar, como não dar apoio a uma medida como essa que cria o Vale Gás? As matérias, inclusive, nos deram conta agora no início da semana de uma realidade que a gente já sabia que estava acontecendo, da quantidade de famílias que estão voltando a fazer uso do carvão vegetal, que estão fazendo uso da lenha, simplesmente porque não conseguem mais arcar com o uso do gás, do botijão de gás para fazer a comida. Então isso mostra claramente a necessidade, a urgência que o governo do estado tem para aprovar uma medida desse porte na Assembleia Legislativa. E, claro, vai ser aprovado no regime de urgência, sem ninguém se colocar contra. Outra medida que passa pela Assembleia Legislativa, contratos temporários de professores na rede pública de ensino no Ceará podem ser prorrogados. Milhares de professores, jornalista Beto Almeida, aguardam com expectativa essa votação na Assembleia Legislativa. A prorrogação dos contratos temporários dá alívio para quem hoje está na sala de aula nessa situação, mas ao mesmo tempo surgem também cobranças para a realização de novos concursos para o magistério estadual. Essa questão da prorrogação do contrato temporário dos professores da rede pública estadual de ensino, Zenô, é também daquelas medidas que se justificam pelas próprias dificuldades que a pandemia causou ao ensino público, ao ensino como um todo, tá? Olha, é justo, eu concordo com você quando você diz que há uma reivindicação e há uma cobrança mesmo para que o governo abra novos concursos para a contratação de professores. Isso é legítimo mesmo. Só que num ano como esse de pandemia, foi praticamente impossível você realizar concursos, fazer seleções públicas
Inclusive, por conta do isolamento social, das normas sanitárias impostas, como é que se faz um concurso, Luzinor, sem promover aglomeração de candidatos, de pessoas que vão em busca dos locais de prova, que se deslocam em ônibus, que vão chegar nos locais praticamente no mesmo horário? Praticamente não, basicamente vão entrar ali naquela fila próximo um dos outros. Então, realmente isso justifica a não realização de concurso público para professor. E essa prorrogação que está sendo solicitada nesse regime de urgência aí na Assembleia Legislativa é para garantir, por exemplo, que não haja quebra de continuidade nesse ano letivo. E isso é para manter esses professores nas suas cargas horárias, trabalhando para finalizar o ano letivo de 2021, que só vai terminar no final de janeiro de 2022. Então, o retorno das aulas presenciais, a necessidade de se dar uma maior estabilidade ao corpo docente, ao próprio aluno em sala de aula. Imagina o aluno que chegou a iniciar o ano antes da pandemia com o professor, passou um período recebendo aulas online com esse professor, e se de repente tivesse agora que passar para um outro, essa quebra de continuidade é muito ruim para o aprendizado, né? Para o reforço das atividades. Então, é mais do que justificado que o governo proponha essa prorrogação do contrato temporário de trabalho dos professores da rede estadual. Vamos entrando na reta final do bate-papo político. Crise sanitária agrava ainda mais o quadro de miséria. Uma pesquisa mostra que o número de favelas dobra no Brasil em 10 anos e 20 milhões de pessoas estão passando fome. Sátiro Salles. O quadro da pandemia ampliou ainda mais o fosso de pobreza no Brasil, que já vinha se agravando nos anos que antecederam a eclosão da maior crise sanitária do mundo. Os dados revelam mais um traço da tragédia. Um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional mostra que quase 20 milhões de brasileiros declararam passar 24 horas ou mais sem ter o que comer em alguns dias. Mais de 24,5 milhões não têm certeza de como se alimentarão no dia a dia e já reduziram a quantidade e a qualidade do que comem. Outros 74 milhões vivem inseguros sobre se vão acabar passando por isso. A pesquisa mostra ainda que, no total, mais da metade, 55% dos brasileiros, sofria de algum tipo de insegurança alimentar, grave, moderada ou leve, em dezembro de 2020. A pesquisa, conduzida pelas pesquisadoras que validaram no país a escala brasileira de segurança alimentar usada pelo IBGE, procurou dar sequência a um levantamento do órgão estatal feito a cada 4 anos como anexo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio PNAD e Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada em 1.662 domicílios urbanos e 518 rurais. A pesquisa revela estes números antes do repique inflacionário dos últimos meses, que deve ter agravado ainda mais o quadro. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Os números relatados pelo Sátiro Salles, jornalista Beto Almeida, retratam uma verdadeira tragédia. Daí a importância do governo federal em manter o auxílio emergencial e abrir as portas do Bolsa Família, hoje chamado de Auxílio Brasil, para a inclusão de milhões de pessoas que hoje acordam e dormem sem ter o que comer. Luzinor, é a chamada insegurança alimentar. Ou seja, basicamente pessoas que não têm o que comer no seu dia a dia. E quando praticamente toda a renda é gasta em alimentos. E nós estamos falando de uma coisa que é bom que se diga, piorou na pandemia, claro, nos últimos 2 anos, mas a própria Fundação Getúlio Vargas, que faz esse levantamento, observou que essa situação da insegurança alimentar ela vem piorando desde 2014, quando se constatou que o rendimento domiciliar real caiu por conta do trabalho, por conta do aumento da pobreza, da inflação. Não é algo que, diga-se de passagem, apareceu agora no governo Bolsonaro, porque todo mundo gosta às vezes de citar e dizer e colocar a culpa no governo mais recente. Então isso é uma coisa que já vinha se sentindo, se observando desde 2014 com a piora dos índices da nossa economia, com os índices do crescimento no país. Agora, com a pandemia, tudo piorou.
Claro. E você falou uma questão de melhorar realmente o Bolsa Família e, quem sabe, prorrogar o auxílio emergencial. Nós conversamos sobre isso ontem, né, Luciano? Ficou muito claro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz o seguinte, que só pensa em prorrogar o auxílio emergencial se houver um novo surto de uma nova variante, o que ninguém quer. Já o novo Bolsa Família, ainda nem temos ainda um orçamento definido, claro, para bancar essa parcela que o governo quer pagar de R$300 em média para as famílias. Mas que é uma tragédia, você vê claramente pelos números dessa pesquisa. Tanto aumentou o número do índice de pessoas que basicamente não sabe o que comer, não tem o que comer, passa até mais de 24 horas sem ter comida na mesa, e aumentou, claro, as condições de moradias cada vez mais precárias, o que é muito ruim. E para finalizar o bate-papo político em pouco tempo, Beto Almeida? Bom, Zenô, para encerrar rapidinho aqui, a Câmara dos Deputados pode votar hoje uma proposta que é polêmica, Zenô, e que altera o Conselho Nacional do Ministério Público. O Ministério Público é um órgão importantíssimo, que é fruto da redemocratização, está na nossa Constituição e que garante uma atuação independente, cobrando inclusive a correção de rumos, de denúncias de irregularidades no Brasil como um todo. Essa PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, Zenô, ela mexe com toda a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. E olha, há a crítica de que ele, na realidade, prega, ou pelo menos acaba afetando o que se chama o fim da impunidade em um órgão que é considerado muito forte e em prol da democracia. Então esse projeto hoje, ele tem uma crítica que é dada ao presidente da Câmara dos Deputados, que diz o seguinte, é que o Congresso quer aumentar o poder para definir a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Quer indicar, inclusive, Luzenor, o órgão, a pessoa que vai ser indicada como o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, há uma reação fortíssima em todo o país e esse projeto vai ganhar hoje polêmica no noticiário na votação na Câmara dos Deputados. Agora sim, encerramos aqui a nossa conversa no bate-papo político. A você, ouvinte internauta, uma boa quinta-feira. Daqui a pouco, mais informações com Marcos Furlan. Bom dia a todos, uma ótima quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral.